Meritíssimos e meritíssimos, eu vim aqui hoje pra falar de um anime muito especial pra vocês. Ele é antigo, é de 2002, 2003 ali, só que eu vi ele recentemente, eu acabei hoje de assistir o anime inteiro, que é Full Metal Alchemist, a primeira série. Eu não vi o Brotherhood ainda, vou tentar assistir até o final das minhas férias. Talvez eu traga um vídeo sobre ele também, mas eu vou falar do anime clássico aqui. Uma coisa que vocês têm que entender é que o mangá ele acabou só em 2009, então esse primeiro anime ele não tem muita fidelidade com o material original. Mas a história, pra mim, foi muito bem adaptada. Pelo que eu vi da história do mangá, assim, segue até que fielmente ali, até a primeira temporada é bem fiel ao mangá. Só que dali pra frente eles tomam uma linha diferente, porque não tinha o final do mangá ainda. Então as decisões foram até acertadas, combinou com todo o resto da série. Uma coisa que você costuma ver muito na internet é esse anime ser chamado de o melhor anime de todos os tempos, ou então um dos melhores, ou o mais dramático, o mais emotivo. E eu fui ver com o pé atrás, eu tava achando que era um hype muito grande criar em torno dele. Só que eu preciso admitir que a história realmente ela te pega logo no primeiro episódio. Ela já é introduzida de uma forma muito eficaz. Você já começa vendo que vai ser uma história leve, assim, na forma que ela é contada inicialmente, pra você acostumar com o universo de alquimia ali. Só que você já sente que tem muita coisa emotiva ali por trás das motivações dos personagens. Basicamente a história é de dois irmãos, os irmãos Edward e Alphonse, que eles vivem num mundo onde a alquimia é a principal atividade humana. Os alquimistas são oficiais do governo, ou então cientistas muito condecorados, muito respeitados. E, basicamente, a alquimia ali ela funciona como uma magia misturada com ciência. Eles não consideram magia, eles consideram apenas ciência, mas você sente ali que em algum ponto vai ter um quê de magia por trás disso, porque eles conseguem transformar materiais, elementos químicos em novas coisas, tipo criar armas de pedra só tocando o chão, fazendo círculos de transmutação. Transmutação é a forma pela qual eles transformam os materiais, eles recompõem a forma como aquela coisa existe na natureza, e a alquimia tem um poder muito grande. Só que existe uma coisa que é proibida nesse universo, que é a alquimia humana. A transmutação humana é um crime federal, porque você não pode recriar um ser humano ou até mesmo criar um corpo humano. Basicamente, essa alquimia proibida é você pegar todos os elementos químicos que compõem o corpo humano, reorganizar eles e realmente construir um novo corpo humano. O problema é que você não vai ter alma humana. Nesse universo a alma humana existe de fato e ela preenche um corpo químico. Então você está recriando um ser sem alma. É um risco muito grande, porque no começo você não sabe exatamente o que acontece. Eu vou dar um pequeno spoiler, mas se você fizer uma alquimia humana e der errado, que é o que acontece, acho que em 99% dos casos, você vai criar uma ameaça muito grande pro seu mundo ali. Você cria uma coisa que você não queria criar. Só que o plot principal da história é que a mãe dos irmãos Zero que morre, ela tinha uma doença muito grave que ela escondeu por muitos anos. Eles viviam só os três na casa de uma região bem pobre e eles não tinham como pagar o tratamento dela. Então ela escondeu até que chegou o ponto em que ela estava à beira da morte. E ela acaba falecendo. E os irmãos culpam o pai deles pelo abandono e eles não terem conseguido salvar a mãe. Eles ainda eram crianças, eles tinham entre 11 e 12 anos ali. E eles estudam alquimia e conseguem uma professora que vai ensinar para eles todo o básico de alquimia e depois eles se despontam como prodígios da arte alquímica. Até que eles se sentem prontos para fazer a alquimia humana e trazer de volta à vida a mãe deles. Então, já no começo da série você já sabe isso, não é nenhum spoiler, é a sinopse do anime. Eles então tentam reviver a mãe, só que como era uma coisa muito arriscada, que crianças principalmente não iriam dar conta de fazer, eles acabam tendo as consequências disso. Eles não recriam a mãe deles, eles criam essa tal coisa nefasta que mais pra frente vocês vão descobrir. E ainda por cima, o Alphonse, que é o irmão mais novo, ele perde todo o seu corpo, ele morre basicamente ali, e o Ed, que é o irmão mais velho, ele perde a perna esquerda. Só que como ele não queria ficar sozinho no mundo, ele faz uma outra alquimia proibida, que é você fixar uma alma humana em algum objeto inanimado. Ele faz um selo de sangue numa armadura antiga do pai dele, e ele consegue fixar a alma do Alphonse na armadura do pai. Então ali um perdeu o corpo todo e o outro perdeu a perna. Só que nesse processo de fixar a alma ele teve que dar um novo sacrifício, que é o braço. Então ele perde o braço e a perna nesse processo aí. E aqui entra outra coisa que é muito importante na série, que o grande foco da narrativa é como que tudo na vida requer algum tipo de sacrifício, algum tipo de esforço que vai te compensar de acordo com aquilo que você conseguiu fazer. E eles aprendem isso de uma forma bem sofrida, né? Que é criança ali sofrer todo esse trauma já e aprender que a alquimia não é brinquedo. Então o novo objetivo de vida deles é partir para a capital. Lá eles vão entrar pro exército, que são os alquimistas federais, e aprender o máximo que puderem de alquimia para tentar recuperar os corpos deles. E nisso eles conhecem um dos personagens principais do anime, que é o Roy Mustang, que é um cara que conhecia o pai deles, e o Roy apresenta para eles a possibilidade de prestarem o exame para entrar na academia de alquimistas federais, que são chamados de cães do exército porque eles realmente são militares que usam alquimia para enfrentar inimigos do estado ali. O Ed acaba entrando no exército e ele consegue ter um conhecimento muito amplo das possibilidades da alquimia.
Só que ele já percebeu que a alquimia humana puramente não funciona. Então, o grande coração da série vai ser a busca deles pela Pedra Filosofal, que se você conhece um pouco da história da alquimia, os alquímicos do mundo real, eles tinham a crença de que existia uma substância tão pura que ela conseguiria fazer transmutação de qualquer material em ouro e até mesmo criar o elixir da vida, que era o que eles queriam, ser imortais. Só que essa Pedra Filosofal nesse universo aqui, ela não é tão fácil de ser obtida assim. Então o plot do anime, das 2 temporadas, é eles tentando descobrir como que se faz uma Pedra Filosofal. Eles acabam enfrentando um monte de inimigos que são bem pessoais pra eles ali, eles acabam sofrendo traições, acabam descobrindo um monte de tramas que tem dentro do governo, o exército totalmente corrupto e até lidando com questões bem políticas, porque, por exemplo, esse país fictício que eles vivem, que adota a alquimia como o regime oficial, a alquimia é mais do que uma ciência, é bem uma filosofia de vida, esse negócio da troca equivalente. Eles entram em guerra com um povo que era minoria ali na região do país, no leste do país, que são os Ishbalianos. E esse povo, eles são diferentes, a começar pela pele deles. Eles têm uma pele um pouco mais escura em relação aos povos do centro do país ali. Uma alegoria clara que esses povos centrais são europeus e estão perseguindo esse outro povo. E os livros de história desse país central retratam esse povo ishbaliano como um pouco ultrapassado, porque eles ainda têm uma religião, eles acreditam num deus. Aparentemente a guerra seria movida por isso, por conflitos religiosos e étnicos ali. Só que você vai descobrindo que tem muita coisa por trás aí, tem muito interesse político de poderosos no meio disso que acaba motivando todo um massacre naquela região ali. E você vai descobrindo aos poucos o que foi esse conflito e vendo que tem muitos personagens que você considerava bons e nesse conflito eles foram muito errados, agiram como vilões de fato. É uma coisa muito forte nesse anime que você não consegue distinguir que tem vilão e herói aqui. Você não consegue ver ali uma linha entre bem e mal ali. Todo mundo tem interesses ali, todo mundo quer usar a alquimia pra alguma coisa bem pessoal e tá disposto a fazer sacrifícios absurdos pra conseguir isso. E o Ed principalmente, porque ele se culpa muito por ter não conseguido salvar a mãe e ainda ter quase matado o seu irmão. Então o objetivo dele é o mais forte da série, tanto é que todo mundo admira muito ele. O Alphonse, nesse corpo metálico, não é tão garantido que ele vai existir pra sempre. Então o Ed tá meio que contra o tempo ali pra conseguir salvar o irmão. E você vai vendo que tem muita coisa assim que eles exploram da natureza humana mesmo. Tem muita coisa de psicologia, de filosofia, de relações familiares ali que você começa a ver que a autora do mangá, a Hiromu Arakawa, conseguiu imprimir muito bem ali na sua narrativa. E como eu falei, na parte que adaptam diretamente do mangá, a história é muito bem contada e todo mundo fala inclusive que a primeira parte ali, o início, a introdução do universo é muito melhor no anime clássico do que no anime que surgiu em 2009, que é o Fullmetal Alchemist Brotherhood. E uma coisa que eu acho que cabe só dar um comentário bem breve ali, que é uma coisa que todo mundo fala que é o episódio mais triste já feito em animes em geral, que é o episódio da Nina. O que acontece com essa personagem, velho, é realmente uma coisa que você fica revoltado, você fica triste, você quer desistir de ver o anime. Quem faz o rolê do episódio ali, você se sente tão traído ali, tão, sei lá, você perde a fé em todas as pessoas que estão ali. Você fica que nem o Ed, porque o Ed ele quer desistir de tudo, mesmo tendo toda a motivação do mundo, ele não consegue ter chão na hora que acaba o episódio da Nina. É muito forte, com um desfecho muito triste, mas que depois você começa a ver o que o Ed e o Alphonse, eles começam a buscar de motivação, eles começam a ver que a alquimia, ao mesmo tempo que ela pode ser usada para acabar com a vida das pessoas, ela pode ser usada para o bem. E isso é uma alegoria muito forte para conhecimento. Eles tentam usar isso para muito paciência, mostrando que a guerra, quando tem a ciência no meio, ela é movida de uma forma bem mais violenta do que era antigamente. A gente tem todos os massacres das 2 grandes guerras aí, que ao mesmo tempo que proporcionaram um monte de avanços científicos, foi, acho que, o período mais cruel da humanidade. E Fullmetal Alchemist foca justamente nisso. Tudo que o ser humano pode desenvolver no mundo, ele pode usar pro bem ou pro mal, só que daí cabe a ele escolher. Tem ótimos episódios com muitos contextos políticos, sociais, que você começa a fazer paralelos muito interessantes com o mundo real. E eu acho que principalmente a relação familiar, que não tem nada assim que foge muito dos padrões, mas eles abordam de uma forma bem sentimental. Ela conseguiu escrever de uma forma bem humana. Até que a segunda parte da segunda temporada ali, que sai totalmente do foco do mangá, tem um pouco de perda desse traço dramático assim, só que no final eles conseguem recuperar isso aí tudo de volta, eles param com as teorias de alquimia, que eles começam a exagerar um pouquinho, só que eles recuperam tudo aquilo que era desde o começo, que era a relação dos irmãos. E eu achei que no geral a série foi muito boa, não tem grandes erros de roteiro, não tem tantos furos assim, você não consegue ver isso. E a relação de personagens é muito bem estabelecida, tem os seus alívios cômicos, por mais que é um anime bem pra baixo, assim, se você for pensar em carga dramática. Mas no todo é uma ótima história, eu realmente acho que é meu anime favorito hoje em dia, depois de terminar as 2 temporadas assim, eu consigo ver muitas qualidades assim que superam até Death Note, que é bem inteligente também. No Fullmetal eles conseguem manter uma coesão muito maior. Eu não tinha sacado, antes de ver a série mesmo, que o nome Fullmetal Alchemist é por conta do Ed, que o nome dele é Alquimista de Aço. Por conta do corpo dele, também ele tem muita facilidade de manipular metais, então ele acaba ganhando o nome de Alquimista de Aço, que em inglês é
Fullmetal Alchemist. É um anime que realmente merece todo o louvor que ele tem. As críticas que são feitas a ele, elevando o status de um dos melhores animes, é realmente justificado. Eu vou assistir o Fullmetal Alchemist Brotherhood, vou tentar trazer um material aqui pro canal também. Então, se você tá esperando um anime que tem uma carga de dramaticidade muito grande, que tem um desenvolvimento bem incrível, assim, que trata de temas um pouco problemáticos, assim, de ser tratados até hoje em dia, inclusive, e que foi feito em 2002, então era mais problemático ainda, e que tem uma história muito interessante de ser contada, tem um ótimo universo, então investe em Fullmetal. Mas é realmente um anime muito interessante. Se você gosta de animes em geral, vale a pena ver esse aqui, por mais que você não curta, você vê pelo menos pela importância dele, você assiste um pouquinho ali, vê até o episódio 7, o episódio da Nina, aí você já pode parar de ver se você não quiser ver mais, mas acho que no final vai ser impossível, você vai querer ver o que vai acontecer. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe nos comentários aí se você já viu o Fullmetal, o que você acha dele, se é realmente justificado todo esse hype em torno dele, se você gosta mais dele ou do Fullmetal Brotherhood. É isso então, fique de olho nos próximos vídeos do canal, se inscreva, ative o sininho e até a próxima.